Coisas com vocês, eu cantando junto com vocês. Breve história, eu nasci numa igreja, quase nasci na igreja, porque assim, era uma quarta-feira, meu pai estava na vida de oração e ele não foi no hospital. Então eu sabia que eu quase nasci na igreja. Mas eu cresci aqui, fiz faculdade aqui, e aos 29 anos eu fui para os Estados Unidos, onde eu sirvo no Ministério de Música, até hoje, né? Então, uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi língua. Então, eu cresci falando português e taiwanês. Aí, quando eu casei com uma japonesa. Não fala japonês, mas eu tenho raízes japonesas na família. Vim para os Estados Unidos e descobri que português e taiwanês não é muito usado. O que o pessoal fala lá? Mandarim, inglês. Aí eu aprendi mandarim e inglês. Um pouquinho, eu falo um pouquinho de cantonês, um pouquinho de espanhol, a gente faz. Então eu tive que aprender línguas. Mas o que eu descobri é que não adianta você aprender tantas línguas, porque as línguas mudam muito. E aí o que acontece é que você entende a língua, mas não entende o quê? As gírias, você não entende as coisas que falam. Então eu vou contar uma história engraçada que aconteceu na sexta passada. A gente estava fazendo a live do Jam. Então, para quem não sabe, o Jam tem um conceito. Durante a live, o John Lee, ele chegou e falou para mim: Isaac, o som está estourando. Então, the sound is cracking. Então, crack é estourando, né? E eu fazendo a live, não é possível. Eu saí, deixei a live, corri, estava maluco assim, no meio da live, eu deixei. Aí eu falei: não está estourando. É que um cara text, né? Falou, o Thomas falou que está estourando. Aí eu vi, não está estourando. Mexi tudo, depois de 10 minutos eu falei pro Thomas, e eu fiz mandei um text para ele. Ele falou: tá melhor? Falou: tá melhor o quê? Não. Aí esse era o texto. Is it concert now? Aí eu falei, ele falou assim, não dá para ler direito. Ele falou: bro, who's the drummer? Aí ele falou: kind of cracked. Kind of cracked, que significa o quê? Eu falei: tá melhor. Ele falou: não, like, he's good, haha. The kind of cracked, o cara tá destruindo. Não é que o som estava ruim. Então, os dois velhinhos aqui não entenderam a gíria. E aí eu falo inglês, mas ele, aí todo esse problema, que eu tive que sair correndo que nem um maluco, que nem uma cabeça, galinha sem cabeça, então correndo porque não entendemos o que é a gíria. Então, eu falei: eu quero aprender a gíria em português e inglês, porque eu gosto de comunicar. Então, antes de começar, eu queria que vocês pensassem em duas gírias. Eu queria duas pessoas como voluntários, eu vou escolher, mas pensa numa gíria mais recente que você quer me ensinar, ou ensinar o John, por exemplo. Então, uma coisa que a gente não sabe o que é. Então, pensa, quando você tiver pronto, levanta a mão. Eu preciso de 2 voluntários para vir aqui para frente. Se você tem alguma, levanta a mão e vem para frente. Bom? Gíria. São palavras que têm um significado. Tipo, bro, que o John falou, irmão, mas assim. Não, em português. Português, posso ser gíria em português. Não, eu sei um. Vai. Arrasta pra cima. Foi de arrasta. Tem que adivinhar o que é. Não é? Não sei o que é esse jogo? É pra adivinhar. Foi de arrasta. Relação à festa? Não. O que é? Fala lá, Dani. Tipo isso. A pessoa se deu mal. Tipo isso. De arrasta. Beleza. Resenha. Resenha é tipo uma briguinha assim, tipo um conflito. Não. Resenha é bagunça. Correto? Correto quando você não entende nada do correto. No Rio. O que quer dizer resenha?
Legal. Tá bom. Então tem algumas para você em inglês, vamos ver se vocês sabem. O que significa T? Quem acha que é chave, levanta a mão. Quem acha que é intervalo, levanta a mão. Mas em que contexto? No inglês. Quem acha que é fofoca, levanta a mão. É fofoca. Então, quer dizer, você fala assim, I spilled the tea. Eu derramei o chá. Quer dizer, se eu tenho uma fofoca, vazou. Tá? Então, outra, tá? Rapidinho, vai acabar. O que significa Big Bang? Você acha que é uma pessoa que come muito, ou alguém que tem muito dinheiro, ou alguém muito forte? Alguém que é muito forte. Big Bang não é situação grande. Ah, sim. Quem acha que é? Quem acha que vê? Quem acha que C? É. Come muito, né? Então, pessoal, esse eu aprendi semana passada, pelo agro Big Bang. Tipo, eu como muito. Então, é interessante que as gírias transformam a linguagem. Então, se você não vai, se você sair do Brasil e volta, você não entende o que o pessoal está falando às vezes. Né? Então, a importância da comunicação é você constantemente ficar se atualizando para saber o que o pessoal está falando. Isso é muito importante. Né? Então, eu faço muito esforço para poder entender o que vocês falam. Eu não falo como o Luiz Link, ele fala que nem uma adolescente de 18 anos, oh, bro, meu, tá na moral, né? Ele fala bem, não é a minha linguagem. Mas eu estou aqui para compartilhar a minha história. Então, quando o Hélio me falou, vai compartilhar, na verdade, só queria que eu ficasse aqui, entendendo vocês, deixando vocês quietinhos, prestando atenção, né? É isso? Não, eu estou compartilhando a minha história e foi muito legal. Essa história do meu primeiro Inter. Eu fiquei pensando, o que eu falaria para alguém da minha idade naquela época? Então, se eu voltar no tempo e eu visse, qual que era aí? Uma folha de sol para bater se eu da esquerda, né, com o violão na mão. Eu não tocava violão naquela época, mas então, o que eu falaria para essa pessoa que está segurando o violão? É o que eu vou estar falando para vocês. Tem muitas coisas. Eu provavelmente falaria assim: você não tem ideia do que vai ser a sua vida daqui a 20 anos. Eu achei que eu ia me formar em engenharia ou estudar, ter uma carreira, e eu nunca imaginaria que eu estaria no ministério. Né? Então, a verdade é que nem tudo que parece o que é hoje, né, vai ser daqui a 20 anos. Né? Você olha para as pessoas, a maioria que são feinhos, não tem ninguém aqui feio, né? Eles são bonitos. Né? Os que são baixinhos, daqui a pouco eles são altos. Né? Os mais bagunceiros, como o pastor Isaac e o Hélio, viram pastores. Né? Você não tem ideia do que vai ser. Né? Então, nem todo mundo que é muito bonito fora acaba sendo bonito depois de alguns anos, porque a beleza vem de dentro. As pessoas que mais são bonitas são as pessoas que andam com Deus. Né? Então, eu meio que vim do futuro para falar isso para vocês. Que vocês precisam olhar para as pessoas com o potencial que elas têm. Né? Então, não olha para as pessoas porque essa pessoa fala esquisito, essa pessoa é bonita ou é feia. Não, as pessoas são muito importantes. Então, meu primeiro ponto que você tem que lembrar é que a vida é sobre relacionamento. Tá? Muitos vão focar assim, foca em carreira, foca no dinheiro, foca no sucesso. Não. Tudo na vida você vai precisar ter relacionamento. Né? Poucas coisas na nossa vida a gente faz sozinho. Eu vou repetir, poucas coisas a gente faz sozinho. Eu toco numa banda, toco violão, mas o meu violão só ganha vida quando eu estou tocando com alguém. O John toca violino, que é um instrumento muito solitário. Imagina um violino, eu toco baixo.
né? Então, o pai sozinho não faz muita coisa. Eu preciso de alguém, eu preciso de relacionamentos. Então, Deus criou a gente para termos relacionamentos, para conectarmos com outras pessoas. As amizades que vocês têm hoje vão definir o seu futuro. Muitas das minhas amizades eu travei no Inter, de muitos anos atrás, e até hoje eu sou amigo deles. Alguns viraram meus padrinhos, né, e alguns são amigos até hoje. Então, é muito importante você ver as suas amizades. Se as suas amizades são boas hoje, você tem muito mais chance de ir bem na vida. Tá? Então, o ditado é sempre assim: me diga com quem andas e direi quem tu és. Né? Então, se você gosta de música, muitos amigos vão ficar relacionados à música. Se você gosta de games, de jogos online, você vai ter amigos, amizade. Então, olhe pelas suas amizades. Deus, quando criou o mundo, em Gênesis fala assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você percebeu que Deus falou assim: façamos o homem. Deus estava sozinho? O próprio Deus, quando criou vocês, criou entre vocês, ele fez o quê? Ele tinha alguém com ele, a Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus é muito relacional. Ele sempre estava se relacionando com alguém. E versículos na Bíblia falam assim: não é bom que o homem seja só. Então Deus, quando criou a mulher, falou: farei uma auxiliadora que seja idônea. Então o propósito de Deus na sua vida é que você tenha relacionamento com as pessoas. Você tenha relacionamento com família. Você tenha relacionamento na escola, na igreja. Então Deus te criou para conectar com as pessoas. Fala também em Eclesiastes 4, 9 a 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Então, quando a gente anda sozinho numa trilha, né, o Luiz estava falando de trilha, né, então você vai em amigos, um ajuda o outro, carrega, um cai, o outro levanta. Então, Deus quer que a gente ande juntos, né, que tenha companhia. Né? Ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se o quê? Tiverdes amor para com os outros. Então, o mandamento de Deus, um dos mais importantes, é o que? Amar ao próximo. Né? Se Deus não quisesse que você se relacionasse com as pessoas, ele não ia falar assim: ame o próximo, ame a si mesmo. Então, é um mandamento muito forte aqui. Então, qual que é o primeiro princípio? A vida é sobre Deus. Relacionamentos. E a segunda coisa que você tem que lembrar é que os relacionamentos são sobre comunicação. Então, todos os relacionamentos que nós temos na vida vão ser muito melhorados se a gente souber comunicar com as pessoas. Né? Se a gente gosta de alguém, o que a gente vai fazer? Oi, tudo bem? Dia tá bonito hoje, né? Então, a comunicação é crucial para nossas vidas. Se você tem algum ídolo na música ou no esporte, você estuda sobre a pessoa, você assiste os jogos, né? Você escuta as músicas deles. Então, a comunicação é de suma importância. Antes de viajar, eu estava assim, correndo muito, então, praticamente. Então, eu quase não via a minha esposa. Né? Então, eu estava no jam, voltava à tarde e ela já estava dormindo. Ela acorda 3h30 da manhã, minha esposa. E aí, porque ela é enfermeira, então ela acorda muito cedo. E ela, assim, dormia, eu chegava. Ela acordava e ela não estava mais lá, eu acordava. Então,
nessa época de falta de comunicação, o que acontece? Dá muitos problemas, né? Falar, você já fez isso? O quê? Eu te falei. Não, não me falou. Não, eu falei aquele jeito. Então, você não lembra, então? E você vai ver que na sua família, com os seus pais ou com seus irmãos, é importante ter essa comunicação. É saber da importância das palavras, saber ouvir, e saber falar ou saber quando não falar. O que a Bíblia fala sobre isso? Que a morte e a vida estão no poder da língua. Né? Então, a língua, e quem ama a língua comerá do seu fruto. Então, a língua tem o poder de dar vida e dar morte. Né? Então, eu tenho bullying, ou se eu chego para alguém e falo, meu, você é muito chato, você é muito feio, já machuca as pessoas. Né? Então, a gente é muito assim, sensível às coisas que as pessoas falam, porque a língua tem muito poder. Fala assim também que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Né? Essa é uma coisa muito importante, porque a Bíblia fala que você tem que o quê? Estar pronto para ouvir. Conheço gente que fala muito, que faz uma pergunta, antes de eu responder, a pergunta já tem outras duas perguntas. Já conheceu gente assim? Não conheço muitos de vocês, não sei quem fala muito. Mas as pessoas têm dificuldade de ouvir às vezes. Né? Então, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu percebi muito que na minha vida, eu reagia muito às coisas imediatas. Assim, por exemplo, se minhas filhas derrubassem a jarra de suco inteira no chão, o que você faz? Menina, por que você fez isso? Por que você fez isso? Ela fez sem querer, né? Então, a gente grita com as pessoas, né? Por que você fez isso comigo? Né? Então, a gente é muito rápido em se irar. Mas a Bíblia fala assim, seja tardio para falar e tardio para se irar. Esses são os segredos de comunicação. Você tem que aprender a se comunicar. Eu sei que quando a gente é mais novo, às vezes é difícil, a gente não tem muito filtro. Está feliz, dá risada, está triste, chora. Então, mas a Bíblia fala para a gente controlar a língua. E fala assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, quando você sabe usar as palavras, que são um pouquinho mais brandas, o que quer dizer branda? Uma coisa mais amena, uma coisa que não é tão forte. Então, ele, o quê? Desvia o furor. Então, se alguém está bravo com você não vai falar, fiz isso mesmo. Você não vai bravo. Você vai falar, desculpa. Então, toda palavra que é mais branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, esses dois princípios que eu queria que você lembrasse, que a vida é sobre relacionamentos, e os relacionamentos são o quê? Sobre comunicação. São duas palavras muito importantes que eu queria compartilhar com vocês. A ideia é que a nossa vida é como um labirinto. Já parou de pensar nisso? Que se eu ponho uma pessoa num labirinto que só tem uma entrada e uma saída, é um labirinto gigante, né? O que vai acontecer? A pessoa vai se perder um pouquinho, mas você põe ela 100 vezes, talvez ela nunca vai repetir o mesmo trajeto. Todas as pessoas têm um trajeto. Você olhando de dentro do labirinto, você vai falar assim, para onde que eu vou? Aí você vai aqui, tem uma rua sem saída. Aí você volta. Aí você fica perdido por um bom tempo. Então, porque você não consegue ver o labirinto. E você não consegue subir em cima do labirinto. Mas o Criador do labirinto, que é Deus, está olhando para o labirinto por cima. Né? Então Deus criou o labirinto e ele fala assim, vai para esse caminho, vai para a esquerda, vai para a direita. Então, é muito importante da gente ter esse conceito de que caminho pegar. Eu sei que vocês são muito novos, têm máximo 15 anos e a metade está assim, dormindo. Você está com sono, levanta a mão.
Vocês também estão pensando. Então, a vida assim, é cheia de escolhas. Vocês vão estar próximos de fazer uma escolha muito grande. Que carreira que você vou pegar? Eu vou ser médico, engenheiro, vou ser ciências contábeis ou aliás. Você com 18 anos vai decidir uma boa parte da sua vida. São decisões muito grandes. Com 12, 13, você ainda tem tempo para pensamentos. No labirinto da vida, você está constantemente tendo que pensar sobre o próximo passo. Né? Então, o conselho que eu dou para vocês, o que fazer? O que a gente vai fazer para não pegar muitos caminhos errados? Ou para encontrar a saída um pouquinho mais cedo? Então, são duas coisas que eu queria que vocês lembrassem. Né? Então, o que devemos fazer na prática? Primeiro, obedeça aos mandamentos de Deus. Então, eu estou falando que as amizades que vocês fazem são muito importantes. Os relacionamentos são importantes. Mas ter um relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante que você vai ter nessa vida. Por quê? Porque Deus é o criador deste labirinto. Ele sabe a entrada, sabe a saída. Qual é o próximo passo que você vai tomar? É aquele que é guiado por Deus. Tem escolhas na vida que não tem tanta importância. Eu vou comer pizza hoje à noite ou hambúrguer? Né? Eu vou vestir roupa vermelha ou azul? Não é tão importante, mas eu vou casar com essa pessoa ou com essa? Eu vou morar nesse lugar ou neste? Eu vou seguir essa carreira outra. Todos os pontos importantes da sua vida, o relacionamento mais importante que você tem é Deus. Eu gosto sempre de trazer uma palavra para vocês. Ele fala assim: andareis em todo o caminho que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou. Tá? Então, ande nos caminhos que Deus te mandou. Então, a Bíblia fala isso para quê? Para que vivais e bem. Para que vivais e bem vos suceda, para prolongares os dias na terra que haveis de possuir. Vou repetir. Se a gente andar no caminho de Deus, o que acontece? A gente vai viver e se suceder e prolongar os dias na terra. Não é isso que todo mundo quer? Quem não quer viver bem, se suceder e ter uma vida longa? Você não quer, né? Então, tá, então olha o segredo, uma coisa muito legal. E se eu voltasse e falasse para o Isaquinho na época, eu falaria: siga a Deus, né? O relacionamento mais importante é comigo. Porque todas as etapas importantes da sua vida, você tem que me obedecer. Então, obedecer a Deus é a chave do sucesso. O sucesso não é o dinheiro. Sucesso não é você morar bem, você estar rico, estar forte. Sucesso é você ter um propósito na vida. Então, Deus não falou assim: obedeça meus caminhos para que vivais muito bem e tenham bolsa cheia de dinheiro. Não está falando de dinheiro, fala que você suceda e tenha uma vida longa. Não é muito legal que você que as pessoas estão procurando? Ele fala assim: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, na sua mente, guardar os mandamentos, a lei do Senhor, e no coração guardar os mandamentos. Porque eles aumentarão os dias e eles acrescentarão anos de o quê? Vida e paz. Quem não quer ter vida e paz? Então Deus já deu a receita do sucesso. Então, na minha vida eu vi muitas pessoas. Eu não posso julgar exatamente o que aconteceu com a pessoa, mas eu posso ver claramente que as pessoas que seguiram mais a Deus, elas têm uma vida de muita paz.
Né? E nem sempre as pessoas que não seguiram não têm. Então, nesse momento que eu consigo pensar que na sua vida você está numa campa íntegra. E eu sei que existe Deus no acampa. Muita gente encontra Deus somente no acampa nessa semana. Falar, encontrei a Deus. Mas, e quanto aos dias, os 350 dias que você não vai estar no acampa? Né? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com a pessoa mais importante da sua vida não deve acontecer somente nesses 5 dias, mas todos os dias. Se você quer conhecer melhor a Deus, que é a pessoa mais importante, a quem você deva seguir, o que você tem que fazer? O importante é relacionamento e comunicação. Então, como tem sido a sua comunicação com Deus? Ouvir a Deus. Falar com Deus. Então, você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido Deus falar na sua vida? Eu sei que talvez muitos de vocês não tenham encontrado Jesus ainda. Então, eu queria ter alguns minutinhos para vocês fecharem os olhos e refletirem na sua própria vida. Se você não recebeu a Jesus ainda como seu Salvador, sua vida pode ser muito difícil. Você pode ficar perdido no labirinto por muitos anos, indo e voltando, não sabendo onde ir, ter suas crises. Mas com Jesus no nosso coração, você vai poder ter uma vida que é muito bem sucedida aos seus olhos. Você vai ter uma vida cheia de vida e paz que Ele está te prometendo quando você obedece os seus mandamentos. Então tem esse momento para orar para Deus. Se Ele não está na sua vida ainda, convide Ele a entrar. Ter um relacionamento com Deus é a coisa mais importante de nossas vidas. Se você ainda não o conheceu, ou não recebeu o seu convite, eu queria que você orasse comigo, aceitando Ele no seu coração agora. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou pai, e preciso do teu amor, do teu poder transformador da minha vida. Entre no meu coração, reine soberano, perdoe os meus pecados e habite para sempre no meu coração. Seja o meu Senhor, Salvador, para todo sempre. Eu quero entregar a minha vida a Ti, ter o relacionamento e a comunicação com o Senhor em todos os dias da minha vida. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A palestra podia acabar aqui, porque era a coisa mais importante, certo? Mas assim, eu vim falar de um pouco da segunda parte. Então o que devemos fazer? É obedecer a Deus. Segunda parte é o quê? Obedecer aos seus pais. Por que obedecer aos seus pais? Por que devemos obedecer aos pais? Honra aos pais? Sim. Porque o próprio Deus manda. Exatamente. Olha só que interessante. Êxodo 20:12 fala assim: honra a teu pai e tua mãe. Para quem não sabe, Êxodo 20 é o quê? É o capítulo dos 10 mandamentos, certo? Então, um dos mandamentos de Deus, e o primeiro mandamento com promessa, fala assim: honre aos seus pais. Olha a promessa dele. O que ele fala? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu te dá. Cara, Deus não é criativo, ele falou a mesma coisa, não é? Vocês já não ouviram falar sobre isso? Não caiu a ficha, não parece que você já ouviu falar sobre isso.
Falou, olha, honra seus pais, os seus dias vão ser prolongados. Primeiro ele fala, me obedeça, e seus dias vão ser muito bem sucedidos, você vai ter vida e paz. E agora ele fala, honra os seus pais, para que os seus dias na terra se prolonguem, né? Então, eu comecei a pensar na minha vida, né? Eu tive uma infância bem tranquila, na verdade. Eu gostaria de ter falado assim para vocês, era um rebelde, não queria ir à igreja, queria me matar, eu queria fugir de casa. Mas a minha vida não foi assim. Eu tive meus traumas. Eu cresci como filho de pastor. E como filho de pastor, eu tenho os meus traumas também. Não foram grandes, mas as coisas que eu pensava é assim, por que eu fui nascer filho de pastor? Eu não queria ser filho de pastor. É muita responsabilidade. Se eu pego um cigarro, vou falar, o filho de pastor está fumando. Se eu namoro alguém, eu falo filho de pastor. E tudo que eu faço, reflete na vida dos meus pais. Existe uma história, uma piada, de um homem que ele estava dormindo, né? E ele não queria acordar. Aí tocava o despertador e a mãe chamava assim, filho, acorda, está na hora de ir para a igreja. Ele falou, mãe, eu não quero ir para a igreja. Ah, tá bom, mas só mais 5 minutinhos. Aí 10 minutos depois, a mãe vai lá e acorda e diz, não, filho, vai para a igreja, acorda. Eu não quero. Terceira vez falando, filho, está na hora de acordar. Mãe, me dá um motivo para eu ir para a igreja. Você é pastor da igreja. Entendeu? Não entendeu? Era Deus. Hã? Era Deus falando. Não. A mãe falando, ele não queria acordar, mas ele era o pastor da igreja. Entendeu? Ele não queria ir para a igreja. Ele tinha escolha de ser pastor, eu não tive escolha. Todo domingo era, acorda, filho, vai para a igreja. Por quê? Seu filho é do pastor. Eu não tive escolha. E eu tinha vezes assim, eu não queria ir para a igreja, eu estava doente, estava com febre, tinha que ir para a igreja. Antes de vestibular, eu faltei 2 vezes na igreja, que eram os 2 simulados que eu tive que fazer no domingo. Eu não deixei de ir para a igreja por causa de estudar, né? E assim, muitas dúvidas que eu lembro até hoje é assim, por que meu pai fica tanto tempo na igreja? Ele não dava atenção para mim, muito. Né? Então, isso também era difícil eu entender. Né? E eu falava assim, por que meu pai não era um pouquinho mais rico para eu poder comprar os tênis, as roupas que todo mundo tem? Né? Então, eu tive meus filhos também. E acho que uma das maiores dificuldades é de que, assim, tudo que eu fazia refletia na vida dos meus pais. Então, eu sei que muitos de vocês nasceram no Brasil, mas muitos de vocês vieram para o Brasil. Né? Aí vocês nunca pensam assim, por que meu pai me trouxe para o Brasil? Ou por que tive que deixar minha língua materna e vir aqui aprender o português? Né? Ou por que eu sou oriental e tenho um olho um pouquinho mais puxado e todo mundo é diferente? Então, muitas coisas, como filhos, a gente começa a questionar. Meu pai, na verdade, culturalmente, ele nunca me deu um abraço. Não sei quantos pais de vocês dão um abraço. Hoje em dia a pessoa é mais afetiva. Meu pai nunca falou, eu te amo, meu filho. Tirava nota ruim, era porque tirou 9,5. Né? Aí tirava 10. Tipo, nunca me elogiou, tipo assim, então que bom. Né? Hoje minha filha tira acima de 8 e falou, nossa, aleluia. Né? Isso é diferente, né? Então, a cultura muda. Então, vocês têm que lembrar que nossos pais nem sempre falam a mesma língua que a gente. A minha língua predileta é o quê? Português. Né? Minhas filhas falam mais inglês que português. Meu pai falava pouco português. Ele viveu aqui 60 anos, não fala muito bem português. Então, a dificuldade do relacionamento e da comunicação era muito grande. Então, eu vou te contar um segredo. Meu pai faleceu ano passado, acho que eu posso contar agora. Meu pai tinha algumas coisas meio estranhas. Ele falou assim, filho, não vai jogar boliche. Por quê?
Porque todo mundo que joga boliche é da sociedade negra, é dos maus. Como é que vai? No shopping Morumbi, cara. Boliche é legal. Aí eles não pode. Aí eu entendi assim, por quê? Bom, talvez em Tailã, que ele cresceu, os maus iam lá jogar boliche, fumar, sei lá, e só que a cultura mudou. Eu entendia naquela época, não, eu falei, meu pai é louco. Meu pai não joga, me deixa jogar boliche, todos os meus amigos estão indo. Aí tinha a época da calça rasgada. Aí minhas irmãs assim, andavam presbítera, ia para a igreja com calça rasgada, deu bom pau. Sim, não pode, isso é do diabo. Pai, essa calça é dobro do preço, é designer. Não pode, vai colocar uma calça. Então meu pai tinha assim, não pode usar calça rasgada na igreja. E na época que eu ia de terno e gravata. Olha, não faz muito tempo assim, gente. Então, hoje, os Nathaniel viram assim, posso ir de chinelo e bermuda? Claro, vai. Então, olha como a coisa muda rápido, né? Quando de linguagem muda, as culturas mudam. Certo? Então, quando a gente entende os nossos pais, você começa a entender mais por que eles falam certas coisas, por que eles não entendem certas coisas. E agora, com a minha idade, depois que eu fiz aniversário, eu tenho um ano a mais, claro. Mas eu consegui entender, eu olho para trás, vocês não conseguem olhar muito para trás, mas eu vi que tudo que meus pais me falavam eram as coisas que geralmente eram melhores para mim. Né? Já ouvi da minha mãe falar, não casa com essa pessoa, casa com essa. Né? Não sei se ia ser melhor ou não, mas eu falei, bom, tem razão, entendi por quê. Faz essa faculdade, não vai sair para festa. Então, eu nunca pensei muito sobre questionar meus pais, porque a cultura era assim, obedeça a seus pais. Eu obedeci, mas eu vi que meus pais, pelo amor que eles tinham por mim, hoje eu entendo que eles fizeram muita coisa por amor a mim. Se meu pai não me amava tanto ou não estava comigo, é porque ele estava amando as pessoas da igreja. No funeral dele ano passado, eu falei assim, a frase que eu falei no funeral do meu pai, eu falei assim, o meu pai criou seus filhos como discípulos da igreja, assim, discípulos, certo? Mas criou os irmãos da igreja como filhos. Então ele amava tanta gente e ele dedicou a vida dele. Depois de muito tempo que eu fui entender que meu pai, não é que não me amava ou me dava tempo, é que ele amava muitas pessoas. Né? Então eu falei assim, então eu podia chamar ele de pastor. Aí eu falei isso no funeral dele. Então eu chamava ele de pastor, ele era pai e pastor ao mesmo tempo. Então, depois de muito tempo que eu entender. Alguma pergunta sobre minha vida? Alguém está acordado ainda? É bom que vocês não vão lembrar do que eu estou falando. Então. Tem uma dúvida aqui, ó. Bom, alguns anos atrás eu não podia falar sobre isso, mas hoje eu posso falar sobre isso. A minha experiência como pai. E hoje eu vivo um papel inverso. Quando eu falei para o João, eu tenho que falar para um grupo de 12 a 15 anos, não sei o que falar. Aí o John falou, cara, você tem uma filha de 15 anos em casa, fala o que você falaria da sua filha. Eu falei, é verdade. Então, eu posso compartilhar um pouquinho do que os pais pensam. Não vai ser exatamente como os seus pais pensam, mas eu posso te garantir algumas coisas que provavelmente os seus pais são ou não são. Primeiro, eles não são perfeitos. Eles não são perfeitos por quê? Eles são que nem você, criação de Deus, natureza humana, eles erram. Às vezes meu pai, ele viu que estava errado de me pedir para boliche. Estava errado, né? Mas os pais não são perfeitos. Davi, seu pai é perfeito? Não. Daniel. Tem alguém com pai perfeito aqui? Deus.
Então, mas o problema de não ser perfeito é o quê? Que às vezes é muito difícil os pais falarem, desculpa, eu errei, me perdoa. Então, eu vejo isso um pouquinho na minha vida também. Eu tenho orgulho, né? Eu falei, eu sou o chefe aqui dessa casa, né? Eu mandei você fazer isso, não precisava, mas não fez mais nada de obrigação. Não, eu sou super perfeito. E, culturalmente, é difícil que os pais falarem, filho, desculpa, filha, eu não devia ter feito isso, te machuquei. Eu já fiz coisas ruins com minhas filhas, eu já pedi perdão, mas nem sempre é fácil. Então, uma coisa que eu posso garantir é que, não sei se é por problema cultural, ou às vezes é por problema de língua, que eles falam mais chinês ou taiwanês e falam, serpentinho. Aí ele tem medo que você não entenda. Ou falar, xirê. Aí fala a língua dele, ou fala assim, desculpa, filho. Ele fala com sotaque, tem medo que você ria. Minhas filhas riam no meu sotaque de inglês. E eu falo bem inglês. Então, eles falam, minha amiga assim. Então, isso existe. Então, é muito difícil os pais terem desculpa, mas eles não são perfeitos. Segundo, os pais têm um amor por cada um de vocês. Tá? Não consigo medir o nível de amor dos pais. De 0 a 10. Talvez os pais amem 5, às vezes amem 6, às vezes amam 8. Ninguém ama 10. Mas eu posso garantir uma coisa. O amor deles por cada um de vocês é o máximo que eles conseguem dar. Vou repetir, é meio estranha essa frase. Eles não conseguem te amar mais, porque acho que eles tentam tanto. E às vezes a limitação emocional, física, os traumas deles, eles te amam X. Mas eles te amam muito. Eu garanto que não existe pessoa no mundo que te ame mais que os seus pais. Quem? Pessoas no mundo que te amem mais que os seus pais. Tem Deus. Deus não está no mundo. Então, se vocês entendem que seus pais te amam, já é um grande passo para a gente entender de onde eles estão vindo. Eles nunca vão te falar assim, faça isso para o risco de morrer. Quase com essa pessoa porque ela é traficante. Não sei, eles nunca vão falar isso. Tudo que eles vão falar para vocês vem da base de que eles amam você muito. Eu sempre falo essa frase para minhas filhas, eu falo assim, esse é o segredo. 我常常跟我的女儿讲这个话，eu falo assim, filha, não existe nada que você vá fazer, nada no mundo que você vá fazer que me faça te amar mais. Por quê? Se ela passa na faculdade, eu não vou amar mais. Eu já amo o máximo, já amo muito minhas filhas. Mas não tem nada no mundo que você vá fazer que me faça te amar menos. Se ela bater o carro no dia, eu não vou amar ela menos. Elas erram. Mas eu sempre falo isso para elas. Os seus pais amam vocês incondicionalmente. Não tão perfeito quanto Deus. Mas o amor deles por vocês não vai aumentar porque você tirou 10. Não vai diminuir porque você não passou na faculdade. O amor deles por vocês é constante. E outra, eu como pai, a gente está constantemente tentando o quê? Conectar. Eu não sei, de alguma forma a gente quer saber da vida de vocês. Então eu tento muito, eu estava falando de linguagem. Eu tento aprender a linguagem das minhas filhas. Toda semana tem 2 gírias novas, palavras que eles falam, o inglês as palavras que eu não conheço. Então eu tento me comunicar. Né? E assim, às vezes, eu não sei quanto vocês tentam se comunicar com seus pais também. Né? E pela essa diferença de linguagem, de cultura, mas eu estou constantemente tentando conectar. Então, minha filha passou na faculdade e ela falou, pai, usa essa camiseta. E bordou. Mas eu falei, tá bom, eu prometi para ela que eu ia vestir. Então, Texas A&M,
Então ele falou assim, pô, essa é uma forma que eu tento para entrar um pouquinho no mundo da minha filha que está indo para a faculdade. A minha filha pequena, ela chama Naomi. Alguns de vocês já conheceram. Vai fazer 15 anos. Durante uma época, ela era apaixonada por algo. Adivinha o que era? Um cara, não. Ainda não, graças a Deus. Calça rasgada. Que? Calça rasgada. Calça rasgada? Não. Ela não tem calça rasgada. Ela conheceu o avô, não tem coragem. Passarinho. Ela era apaixonada por passarinho. Então a gente comprou esses passarinhos periquitos e sem querer deixar fugir de casa. Mas durante bons anos da vida dela, quantos anos? Pronto? Então, minha filha era louca por passarinho. Então, tinha uma loja super legal de passarinho, tinha arara, tinha maracatu, tinha tudo. E essa loja ficava a 45 minutos de distância da minha casa. Aí, não é longe. Aí minha filha assim, pai, vamos naquela loja? Né? E aí eu falei, 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar, dá 1h30. Para ficar 20 minutos lá, aí eu ia. Aí eu, no coração, estava assim, cara, tem que dirigir 45 minutos, né? Aí, no caminho, eu estava conversando com ela e deu esse clique, falei assim, uau, para mim, o importante não são os 20 minutos que eu vou passar com ela lá. Para mim, são 1h30 que eu vou ter o privilégio de passar com ela conversando. Então, às vezes, vocês, seus pais, a frase que eu tenho assim, não foque no destino final, foque na jornada. A jornada se segura. Você estuda para a faculdade, o foco não é passar na faculdade. É que quando você estuda nesse caminho de 45 minutos dessa dureza, você cuida dos seus pais. Né? Então, seus pais também têm problemas. Eu não sei quanto aos seus pais, mas essa é uma coisa que o tempo que vocês gastam é muito mais precioso do que o destino final. Né? Então, o que eu aprendi dessa história aqui eu tenho que me conectar gostando de passarinho, mas no final do dia, a nossa jornada é muito mais importante do que o destino final. Então a gente às vezes fala, vou chegar numa campa, e aí deixa de curtir a hora que você está contando, deixa de curtir a preparação. Você tem que curtir cada momento. Então, eu aprendi que a experiência nossa com nossos pais, no meu caso com minhas filhas, é maravilhosa, porque eu aprecio cada momento que temos. Né? Eu entendo que talvez muitos de vocês não tenham pais presentes, talvez não estejam juntos, talvez estejam em outro país, talvez viajem muito, mas as chances que vocês tiverem, eu aconselho que vocês possam estar pensando um pouquinho mais. Eles não são perfeitos. Somente o amor de Deus é perfeito. Mas quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais nos aproximaremos um do outro. Então, se você pensar, eles falam muito de casamento, né? Um triângulo. Deus está aqui. Se vocês são as pontas do triângulo, você, seus pais, ou você, sua família, ou vocês, seus responsáveis, quanto mais vocês se aproximam de Deus, o que acontece? A distância aqui diminui. Então, essa é uma coisa que eu aprendi. Talvez seus pais estejam longe de Deus. Deus está chamando vocês para fechar essa distância. Né? Talvez seus pais estejam aqui, você andando perto de Deus, você vai estar mais perto deles. Talvez Deus esteja usando vocês. Ou para vocês estar orando para os seus pais, para chegarem mais perto de Deus. Ou de repente seus pais estão muito perto de Deus e você está lá embaixo na aresta, na pontinha. Então, aproxime-se de Deus, porque seus pais têm um amor imperfeito.
E Deus tem um amor perfeito. Né? Então, eu tenho um desafio rápido para vocês, que quando a gente agrada a Deus, a gente está obedecendo os mandamentos dele. Quando a gente honra os pais, a gente está agradando a Deus. É uma forma de adoração. Honrar a Deus, honrar os pais e a família é uma forma de adoração. Então, eu queria que vocês gastassem os próximos 2 minutinhos. Eu tenho um desafio para vocês. Eu queria que vocês escrevessem uma cartinha aos pais. Quem não tem caneta tem que falar comigo. Quem tem caneta, pega emprestado pro lá. Passa. O Vitor está ter caneta. Eu descobri que eu vi esse interconectados. E eu já tinha essa ideia. Então, às vezes a gente é muito grato, mas não fala obrigado. Às vezes a gente está muito alegre e não sorri. Às vezes a gente é triste, mas não tem coragem de chorar. Mas assim, eu gostaria que vocês começassem a pensar um pouquinho mais em como vou melhorar o meu relacionamento com meus pais, melhorando a comunicação. Então você pode escrever algo. Eu posso dar mensagem. É porque não pode mandar mensagem direta? Pode, mas assim, uma cartinha escrita à mão tem um valor que tem que ter. Mas também se você sobre Então, é a opção de vocês. Então, você pode escrever um versículo e falar: papai, você é legal. Né? Ou papai, obrigado por acordar todas as manhãs e me ajudar. Papai, ou papai e mamãe. Eu acho que é uma coisa muito legal. Você pode escrever, guardar, dobrar, se você quiser dar para eles em casa. ele já perdeu. Então, será que vocês têm um coração? Então, gaste esses minutinhos pensando em alguma coisa que você gostaria de falar aos seus pais. Às vezes é um pedido de perdão, às vezes é assim, oportunamente fala assim: pai, eu quero entender você melhor, eu quero conhecer vocês melhor. Alguém mais tem caneta? Porque depois. Mensagem de texto é legal, mas um papel é sempre legal. Eu fui lá no interconectado e um papelzinho, fiquei muito feliz. Papelzinho.
Tá? Exato. Então, em torno de sim. Queridinho da música. Entendeu? Mas que tipo assim, teve um daqui, eles foram juntos no lugar onde ele tá ajudando. Aí ele falou assim, tipo assim, dá um silêncio ali. Amanda, você já tá no bloco? É tipo, cara, todo mundo faz 2 anos isso. Isso tudo vai ter Faltando. Vou pensar. Sempre tem. É muito autônomo. Ele joga fute, ele fica ficando meio. Eu lembro que ano passado foi você e o todos perguntaram das meninas, vocês já A gente vai fechar com uma oração, vocês podem continuar escrevendo ou ver depois. Obrigado pela atenção, foi muito legal, adorei. Eu tenho muitas histórias aí, se quiser ouvir, venham falar comigo durante o horário livre, eu vou por aí. Mas eu vou estar na sexta. Então, mas é um privilégio estar aqui aproveitando isso. Querido Pai, agradecemos porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor nos deu uma família, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, que nos amam também. Nos ajude a honrá-los como uma forma de adoração a Ti, como uma forma de obedecer os seus mandamentos. Obrigado pelo amor que tem derramado em nossas vidas através deles. E nos ajude também a derramar nosso amor na vida deles, aprendendo a respeitá-los, aprendendo a obedecê-los e também a falar obrigado, a apreciar as coisas que eles fazem por nós. Senhor, obrigado por esse momento. Seja guardando nossos corações, nos dando alegria durante o dia. Sempre Deus e nesse mundo de Cristo. Amém.